Queridos, para nós iniciarmos o texto separado como um texto básico para nossos momentos, ele está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que é bastante conhecido de todos nós. Ele diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É interessante que nesse versículo nós encontramos algumas atitudes. Deus, primeiro, a graça e a misericórdia de Deus sobre nós, fazendo uma proposta para nós. Claro que eu entendo que todo avivamento vem de Deus, né? Mas ele faz uma proposta para nós chamar ou clamarmos pelo seu nome, humilhar e orar. Então, Deus estaria nos ouvindo. Reverendo Lorival, para começar, a partir desse momento, nessa troca de ideias, a partir desse versículo, né, como você pode iniciar dizendo para nós um pouquinho de avivamento e a partir desse versículo depois a nossa conversa vai se desenrolar conforme for necessário nós trocarmos ideia. Legal. Pastor, esse versículo acho que é um dos prediletos da maioria de nós. Nós lemos, gostamos dele e sabemos de cor. E muito, principalmente no Brasil, que nós somos discipulados muito por causa da música, teve uma gravação do Diante do Trono, que a Ana Paula Valadão cita esse versículo de cor e fala e tudo mais. Se der tempo, inclusive, a gente fala sobre isso, porque algumas pessoas falam que o movimento musical no Brasil, fim dos anos 90, começo dos anos 2000, foi um avivamento. Acho que a gente pode até conversar sobre isso. Mas esse versículo, eu gosto por demais dele, porque ele é uma resposta de uma oração. Uma resposta da oração do rei em favor do povo, em favor do templo, e que Deus imediatamente responde. E responde colocando diretrizes para o povo, dizendo assim: olha, se vocês de fato permanecerem fiéis, me buscarem, permanecerem no meu caminho, se humilharem, eu visitarei vocês, estarei com vocês. Então, a partir desse texto, talvez uma boa definição de avivamento seria que avivamento é a visitação de Deus para com o seu povo que permanece fiel a ele. Eu acho que essa é uma boa definição. Amém, rapaz, que bom. Gostoso ouvir isso, né? A visitação de Deus, gostei disso aí. Ao seu povo que permanece fiel a ele. Vou colocar essa frase depois aí. É interessante isso daí, foi muito gostoso de ouvir isso aí. Então, a partir desse momento, dessa visitação, vamos dividir um pouquinho o nosso pensamento. Vamos falar um pouquinho da história, né? Algumas histórias de avivamentos do passado, e depois do presente, e depois nós vamos trabalhar biblicamente também, algumas coisas assim. Você pode, na história no cristianismo, né? Vamos pensar de 1517 para cá, que foi da Reforma. Você tem alguma visão, alguma coisa a respeito de algum momento de avivamento? Olha, já de início, algumas pessoas que são mais envolvidas com o avivamento, na verdade tem algumas pessoas que veem avivamento em tudo, né? Então, todo movimento foi avivamento. Alguns entendem que a Reforma foi um avivamento, porque uma das grandes características, talvez uma das grandes marcas de um avivamento, é o retorno para a Escritura. E o movimento da Reforma é esse movimento de retorno para as Escrituras. Entendendo que o catolicismo estava voltado para as indulgências, voltado para os seus dogmas, voltado para a tradição. E talvez Lutero e os reformadores que vieram a seguir tivessem no coração um desejo de um retorno para a Escritura. Então, algumas pessoas que analisam o movimento a partir de avivamentos, a partir de visitações, tenham a Reforma já como um avivamento. Talvez a segunda marca de um avivamento seria aquilo que eles produzem dentro de uma sociedade. Pensando nesse sentido, a Reforma tem um grande impacto na sociedade onde eles atingiram. A Genebra de Calvino é um ótimo exemplo disso. Sim. Eles tinham a igreja, do lado tinha uma escola, do outro lado tinha um hospital,
tinha atrás o cemitério, tinha o orfanato na cidade, as pessoas que se achegavam na cidade e não tinham emprego, eles providenciavam um tipo de formação. Nesse sentido, é um impacto social que aconteceu. Então a gente pode perceber movimentos de marcas de avivamento também na reforma. E positivo, muito positivo. Eu estou citando a Genebra de Calvino, porque é um exemplo mais nosso, né? Exato. Mas talvez a Wittenberg de Lutero tenha um impacto significativo como esse, né? Lutero e a sua esposa, Catarina, eles começam a acolher as pessoas que vinham e começam a morar na casa deles. E daí começa a mudar todo um contexto, né? É interessante o contexto luterano, alemão, né? A água não era algo puro de se beber e fazia muito mal, então eles faziam cerveja. Sim, ela era mestre cervejeira. Exato. Então tinha dois objetivos. Um, que a água não era tão boa para se beber, e outro que era sustento. Então ela sustentou muitos pastores, inclusive Lutero, e vários outros pastores, por meio da fabricação de cerveja. E ensinou outros, inclusive, o que também gerou um impacto social naquela época, naquele período e tudo mais. Então, só desses dois temas, um retorno para a escritura e o impacto social, nós percebemos assim claramente nesse movimento da reforma protestante. Vamos nem citar a questão da oração. Sim. Não, mas vamos sim, né? Perdão. Imagina. Perdão, estou me recuperando de uma gripe. Mas só para a gente citar a oração, a maioria das pessoas conhecem a nossa teologia e afirmam a predestinação como ponto central da nossa teologia. Calvino escreveu muito mais sobre oração do que sobre predestinação. O maior capítulo das Institutas é sobre oração. Sim. É sobre espiritualidade. É sobre uma busca por Deus. E de vez em quando nós nos esquecemos disso, né? A igreja de Calvino fazia culto todos os dias. Ele não pregava todos os dias, mas tinha culto todos os dias. Interessante. E não era entretenimento, né? Porque a gente pensa hoje, talvez, na ideia do entretenimento. Não, era uma sede pelas coisas de Deus. Eles não tinham escritura no vernáculo. A missa era em latim. Então eles passaram a receber a palavra de Deus na língua deles, ouvir e se apaixonaram pela escritura. E a escritura começou a transformar o coração deles. Então são elementos que a gente percebe já na reforma protestante de um possível avivamento, né? Nós nomeamos como reforma porque de fato causou um impacto no mundo, né? E praticamente nós dividimos a história da igreja nesse movimento. Mas talvez esses elementos mostrem para nós um possível avivamento ali no movimento da reforma protestante. Interessante esse ponto aí, né? E a palavra em si do avivamento é tornar ativo e tornar mais vivo, né? Então, tudo aquilo que... a tendência de tudo que a gente tem é que as coisas vão esfriando e o avivamento ele vai trazer mais vida para aquilo, né? Então, no caso da reforma, ele foi muito grande, né? Mas eu acho que ele é bem pontual, né? Então a gente pode ter o avivamento constantemente numa igreja local menor, onde aquilo é uma renovação, é uma transformação. Eu acho que primeiro, ela ainda existe, né? Ela é constante. E fica uma dúvida, né? O pessoal ainda fala assim, não, porque não existe avivamento. Não, ela é constante, ela existe e ela sempre vai vai fazer com que nos tire da inércia. Então, daquele momento ao qual a gente está estagnado, a gente precisa ter esse avivamento que é tornar vivo novamente. É reviver aquilo que, tanto na oração, na leitura, na comunhão. Então, é importante que a gente tenha sempre esse avivamento. Ele é sempre contínuo, né? Sim. Você pode falar, inclusive, um pouquinho desses autores que nós selecionamos aí? Dos três autores, né? O Jonathan Edwards, ele fala bastante, ele descreve ali uma intensidade do avivamento, as transformações de vida e o impacto na comunidade, que é o exemplo que você deu também, ressaltando a importância do arrependimento e da graça divina. Então, ele coloca como avivamento para a transformação. Na sequência, a gente tem também o Finney, que fala também que ele enfatiza a importância do engajamento ativo dos crentes da oração fervorosa,
da pregação poderosa, com meios de desencadear e nutrir o avivamento espiritual. Então, o avivamento ele vem para fazer o quê? Para além da transformação, assim como foi falado de Edward, ele também fala do avivamento para a nutrição, para o crescimento. E Martim também fala da ênfase e importância da pregação expositiva da palavra de Deus. Você comentou também, né? Da oração perseverante e do poder do Espírito Santo para trazer a renovação e a transformação espiritual. Então, o avivamento vem para a renovação. Então, a gente falou 3 palavrinhas aqui, né? O avivamento para a transformação, o avivamento para a nutrição, né? Para o alimento, né? E o avivamento para a renovação. Que ótimo.